Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Obrigado, Ministério de Louvor. Nós vamos meditar na mensagem dessa manhã e daqui a pouco estaremos indo já para os nossos lares. Mas antes, recebi aqui pela internet aos irmãos que estão nos acompanhando, né? Pessoas de vários estados aí nos acompanhando. Pede oração pela sobrinha que nasceu quinta-feira e desde então está no CTI com graves problemas respiratórios. Então nós vamos orar, né, pelo pedido de oração que veio pela internet. Aqueles que estão nos assistindo, Deus abençoe sua vida. Segunda Igreja Batista em Gramacho, localizado na rua Alfredo Becker, número 3, próxima à estação de trem do Gramacho, Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Então você é bem-vindo a estar conosco nesse lugar. Alguém me perguntou, pastor, está de terno hoje? Ganhei presente da igreja e presente tem que usar, né? Senão depois vão me cobrar. Então eu quero agradecer o presente que a igreja deu, né? Vai me servir muito bem. Temos casamentos, hoje foi a apresentação do Lorenzo, né? Vim de terno para sair bem na fita com ele. Ele vai guardar de lembrança, quando ele crescer, é meu pastor aqui, né? E tem uma outra noite, então tem que vir de terno também para fazer aquela recepção abençoada. Mas demais agradeço à igreja o presente, né, que deu. Confesso que os meus outros já perdi, porque graças a Deus eu emagreci. Então tem 3 ternos lá que eu não tenho como usar mais, só tenho esse agora. Então, obrigado, muito bem que a igreja fez por mim. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6, versículo 33. Nós vamos começar uma série de mensagens esse mês, falando sobre os maiores ensinamentos de Jesus. Os maiores ensinamentos de Jesus. Nós vamos começar com um ensinamento pela manhã, teremos uma noite. Esse negócio do mesmo culto de manhã, o mesmo culto da noite, acabou, tá, gente? A pregação de manhã é uma, a pregação da noite é outra. Tá ok? Ninguém se alimenta só uma vez por dia. Tá claro quem tem dificuldade. Mas geralmente você toma café, você almoça ou você janta. Então, a alimentação espiritual no domingo é 2 vezes agora. Ou é o pastor, ou é alguém pregando no meu lugar. Mas convido você a sair da sua casa e vir buscar a Deus, porque é tempo de colocarmos em dia a nossa vida espiritual. Então, esse negócio de crente ficar em casa, deitado no sofá, vendo live é para quem está doente, quem não pode vir, tem que estar se protegendo do coronavírus, tá bom? Culto presencial, eu até costumo dizer, você pode ver uma pizza pela televisão, você vê o tamanho da pizza, você vê a cor da pizza, você vê o tipo de pizza que está sendo feita, mas eu duvido você saber o sabor e o cheiro. Pela televisão você não sente. É igual culto, você vê o pastor falando, você vê a comunicação sendo expressa, mas está no meio do povão, está no meio de gente, isso aqui não tem preço. Bom, é muito bom ver os irmãos, cumprimentar os irmãos, bom dia, boa tarde, isso aqui pela internet dificilmente você vai fazer. A comunicação está chegando, assim como a pizza aparece lá no seu telão, mas você não sente cheiro, nem tampouco vai sentir o gosto. É só indo lá na pizzaria e comendo, bem? Devagar para não engordar também. Mateus capítulo 6, versículo 33, os que encontraram, digam amém. Diz assim a palavra de Deus. Versículo 33, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Toda a igreja, vamos ler? Amém. Eu quero falar nessa manhã um dos maiores ensinamentos de Jesus sobre prioridade. O que é prioridade em sua vida? Eu quero conversar sobre esse tema nessa manhã, em poucas palavras, mas eu espero que você saia daqui com uma decisão a tomar na sua vida. Quais são as suas verdadeiras prioridades? Geralmente nós precisamos fazer avaliações de nossa vida. Assim como você leva um carro para fazer uma revisão, você tem uma viagem para fazer, você precisa exatamente ver como é que está o freio, como é que está o óleo, ver o pneu, se está bom, para poder seguir viagem. Você faz uma revisão, uma avaliação. E o que tiver ruim, você precisa trocar. Quando nós fazemos uma avaliação da nossa vida, não é diferente. Nós precisamos parar um pouco para pensar e olhar direitinho, um pouquinho para trás, e entender se as coisas estão exatamente no lugar que deveriam estar. Quando nós fazemos uma avaliação, nós paramos, analisamos, tiramos medidas boas, ruins, e então tomamos atitudes para que aquela avaliação tenha um resultado positivo.
Geralmente, nós precisamos olhar para trás, para a nossa caminhada. Precisamos olhar para a nossa casa, para a nossa vida. Precisamos olhar para a nossa história. Precisamos entender o que está acontecendo para poder tirar uma conclusão. Muitas vezes as pessoas só fazem isso no final do ano. Vê um novo ano, né, um ano novo, aí começam a fazer avaliação, o que tem que mudar na vida, o que precisa fazer no ano que está chegando. Mas essa avaliação, é preciso ser feita constantemente. E dentro dessa avaliação você vai tirar o que é prioridade para você, o que realmente importa. Existem pessoas que perdem no caminho posições importantes na sua vida, como a ética, a moral, princípios de vida espiritual. Devido ao ambiente que está, ao convívio que tem com pessoas, acabam sendo influenciadas e muitas vezes não influenciam. E dentro dessa caminhada cristã, se não houver uma avaliação do como está a sua vida, o que está se passando na sua família, o que está se passando no seu trabalho, você pode exatamente sofrer muito. Você pode passar momentos de dificuldade. Essa pandemia, ela foi marcante em nossa vida, em nossa história humana e também na história da igreja. Hoje nós não somos mais a igreja que era antes da pandemia. Muitas coisas mudaram, algumas coisas vão voltar ao seu lugar, outras não voltarão mais. Não terão mais como se sustentar devido a essa crise. E isso é preciso parar e fazer uma avaliação de como as coisas estão andando, como está a nossa vida. E isso se aplica em todas as áreas, seja na área espiritual, na área profissional ou na área familiar. Você precisa fazer constantemente uma avaliação. E nessas avaliações, as prioridades muitas vezes são deixadas de lado. Por exemplo, uma boa alimentação é prioridade. Você se alimentar, você cuidar da sua saúde, do seu coração, dos seus rins, cuidar da sua visão. Isso é importante, é prioridade, a saúde, é bem-estar. Existe também a avaliação, por exemplo, na família, e nós vamos falar daqui a pouco sobre isso, como também como está a sua vida espiritual. O texto que Jesus nos apresenta, nesse Mateus, Jesus falando, ele vai trazer uma orientação para os discípulos da seguinte forma: buscai primeiro, buscai em primeiro lugar, buscai como prioridade. E aí ele diz, o reino de Deus e a sua justiça. Essa avaliação, além da vida espiritual, ela precisa também trazer mudanças, porque há muitas pessoas que só fazem conta. Elas fazem conta, elas planejam o mês seguinte, o que vão gastar, mas nunca colocam em prática, nunca colocam para funcionar. Essas avaliações, elas precisam ter um sentido, elas precisam ser algo real em nossa vida. Eu quero, com a palavra dessa manhã, os grandes ensinamentos de Jesus, orientar a você quais são as prioridades que você precisa colocar em prática, que você precisa hoje, não esperar o ano acabar para fazer isso. Romanos capítulo 14, versículo 7 diz, porque o reino de Deus não é bebida nem comida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, para nós entendermos essa manhã sobre prioridades, quais seriam então as prioridades importantes para aplicar em nossa vida nessa manhã, baseado nesse texto? E o texto é claro, buscai primeiro o reino de Deus. E a primeira característica que eu quero colocar para você é que precisamos amar a Deus. Deus precisa ser a prioridade em nossa vida. Deus precisa ser o centro da nossa existência. Deus não pode ser uma reuniãozinha de domingo. Deus não pode ser uma prática religiosa para bater cartão. Deus precisa ser o centro, porque ele diz, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E a Bíblia ainda vai dizer, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. E isso é sinal que Deus precisa ser a prioridade da nossa vida. Ela precisa ser o centro da nossa existência. E quando nós começamos a falar sobre prioridades, amar a Deus, nós precisamos fazer uma avaliação nesta hora. E a primeira avaliação é, como está a sua leitura bíblica? Ou melhor, aonde está a sua Bíblia? Onde está o tempo de oração que você há um tempo atrás fazia?
O livro que talvez você praticava tanto na sua leitura e hoje já não faz mais, porque o celular já ocupou o teu tempo. Você não tem tempo mais de ler literaturas que vão trazer edificação à sua fé, à sua vida. Onde está o seu ministério? Essa pandemia talvez deixou você parado, mas essa pandemia, eu quero te dizer, os gráficos já estão caindo, mortes estão diminuindo e vai chegar uma hora que nós vamos voltar 100% para a glória de Deus. E a pergunta é, aonde está o seu ministério? A função que Deus te deu. Colocar Deus em primeiro lugar é fazer dele a nossa prioridade na nossa agenda. É colocar os nossos dons e talentos que ele distribuiu no meio de nós, para quê? Para a edificação do corpo. Então nós estamos voltando, já estamos em plena atividade. E você precisa priorizar Deus na sua vida. Estar na escola bíblica dominical, ou online, daqui a pouco vamos estar presencial em classe única. Estaremos voltando com os departamentos, com as organizações, com o evangelismo, com as visitações, com os pequenos grupos. A igreja vai voltar a avançar sobre o nosso bairro. E o que você estará fazendo com os dons e talentos que Deus te deu? As mortes já diminuíram, o coronavírus vai passar. E a prioridade é, neste momento, colocar Deus em primeiro lugar. Colocar Deus em primeiro lugar é oração. Colocar Deus em primeiro lugar é ser fiel com seus dízimos e as ofertas. Se você ainda não é fiel, se você ainda não é o dizimista, passe a ser. Porque isso é uma orientação bíblica. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O dom e o talento que Deus te deu no ministério, ou quem sabe Deus tem te motivado a avançar sobre alguma área da igreja. Eu gostaria muito de trabalhar nessa área. Coloque em prática. Faça isso. Priorize. Como você tem os seus projetos da sua casa própria, da sua faculdade, de um emprego, quem sabe uma promoção vindo aí, muito bom. Mas você também precisa colocar em prática a agenda de Deus. Você precisa priorizar Deus na sua vida. Você precisa colocar Deus em primeiro lugar. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. Essa talvez seja um tratado contra o materialismo. Porque buscar a Deus é espiritual. As demais coisas é matéria. É coisa perecível, que passa, que perece, que enferruja e que fica por aí. A segundo conselho que eu gostaria de falar a você sobre prioridade é que você precisa priorizar a sua família. Essa correria do dia a dia que nós estamos vivendo, há muitas pessoas deixando filhos para trás, cônjuge para trás, deixando em segundo momento. Há uma busca incessante por sucesso financeiro, sucesso profissional. As mulheres que estão deixando para trás o dom que têm de ter filhos, da maternidade, por causa de um projeto financeiro, um projeto empreendedor, deixando um dom, uma oportunidade, um chamado de Deus na sua vida para constituir família. As jovens que estão deixando o pensamento sobre casar, construir uma casa, ser o protetor da sua esposa, provedor dos seus filhos, simplesmente por causa de divertimento, por causa de festa, por causa de pessoas. E tem deixado então a família em segundo lugar. Agenda lotada de estudo, agenda lotada de trabalho, alguns até com viagem, colocando a família em segundo lugar. E aí nós deparamos no gabinete pastoral crises. Crises de relacionamento, crises de éticos e morais acontecendo. Por quê? Porque alguém deixou de priorizar a sua família. Deixou o diálogo, deixou a conversa com os filhos, deixou de brincar com os netos. E um dos fatores que tem sido impactante nesse tempo é a tal da tecnologia. A tecnologia ela veio para nos ajudar, celular, internet, WhatsApp, e-mail, Facebook, YouTube, tudo isso é bom, nos ajuda até na vida profissional e também na vida educacional. Tem pessoas que vivem com venda através da internet. Isso é muito bom, é favorável, nós não estamos questionando isso. Mas quando essas coisas tomam conta da família, quando o diálogo dentro de casa entre pai e filho não existe mais, porque é um para um lado com o celular, o outro para o outro com o outro. E quando essa tecnologia já não há mais diálogo, as 5 pessoas de uma família sentadas numa sala e cada um com seu celular. E nós deparamos isso com as festas que fazemos.
Às vezes você vai num aniversário, você vai numa festa, você vai em algum lugar, as pessoas estão nas mesas apenas se conectando. Não conversam, não tem diálogo, porque estão vidradas numa tela de celular e passam o dia todo, passando o dedo naquela tela, passando, perdendo seu tempo. Há pessoas que deixaram de lado a sua família, não conversam com seus filhos, não sabem o que seus filhos passaram durante a semana, não sabem o que o seu neto está vivendo. As crianças e os adolescentes estão em crise, precisando de psicólogo, precisando de medicamento. O número de suicídio tem aumentado mais. O homem se tornou tecnológico, mas ao mesmo tempo se tornou isolado. Há um tempo atrás nós discutimos só que a televisão estava tomando o tempo da família. Hoje é o celular. Antes era na sala, agora é no quarto. Cada um no seu quarto, cada um na sua área, cada um no seu ambiente. E não é diferente até dentro da igreja. A pregação está sendo feita e tem gente perguntando e olhando o celular, perdendo a oportunidade de ouvir o que Deus tem a falar. E essas coisas têm nos afastado, têm nos colocado isolado. É fácil conversar 2 horas no celular, mas às vezes é difícil conversar 2 horas dentro de casa, porque sempre alguém vai procurar alguma coisa para fazer. E as nossas famílias estão se perdendo. Nós estamos perdendo a nossa história, a nossa origem. Nós não temos mais relacionamentos. E exatamente é o que marca a nossa vida. Ouvir um conselho de um pai, ouvir o conselho de uma mãe, ouvir o que o seu filho está passando, ouvir o que o seu filho está sentindo, ver quais são as suas crises. E muitas vezes não há diálogo nem entre os cônjuges. Eu posso dizer aos irmãos, o seu sucesso financeiro, o seu sucesso educacional não vale a pena ser construído sobre os escombros da sua família. Vou repetir, nós estamos com o tema tempo de construir. Não vale a pena o seu sucesso, a sua riqueza, o seu dinheiro guardado, se você está construindo tudo isso em cima dos escombros da sua família, da destruição da sua família. Então priorize, primeiro a Deus, segundo, priorize a sua família, invista na sua família, dê tempo à sua família, cuide da sua família. Há muitos que pensam assim, não, porque bom é sair viagem, levar a família toda para viagem. Nem sempre isso é bom, gente. E se pode fazer, faça. Eu não quero aqui desmotivar ninguém, mas sabe aquele negócio de você comprar um saco de pipoca, fazer em casa, botar na sala, vamos assistir um filme? Primeiro que é barato, menos cansativo e é fácil de fazer. Vamos todo mundo aqui, vamos discutir esse filme aqui, vamos discutir depois o que vocês acharam. Isso é investir em família, investir no tempo, viver juntos. Mais um conselho, qual seria então? Buscar primeiro o reino de Deus, sua justiça, é uma das grandes prioridades que o Senhor nos diz, mas uma terceira orientação eu quero deixar para você. Além de priorizar a Deus, priorizar a sua família, priorize os seus estudos e trabalho. A vida, ela precisa ser vivida com critério. Há muitas pessoas perdendo tempo, perdendo a sua juventude, perdendo a sua vida, simplesmente gastando o seu tempo com coisas que não convêm. Então eu gostaria de orientar a você nessa manhã, como prioridade, invista em coisas que irão trazer bem-estar a você. Olha, a tecnologia trouxe tanta coisa boa para nós. Hoje tem cursos online, você não precisa nem sair para ir para a faculdade, você estuda em casa. Alguns têm até algumas críticas sobre isso, se isso é bom ou se é ruim, não importa. A questão é que a oportunidade chegou, com preço barato. A terceira idade hoje, está todo mundo com o celular na mão. Você pode fazer curso, você pode estudar, você pode aprender uma língua até de graça. Mas se você não colocar como prioridade os seus estudos e o seu trabalho, você não vai prosperar. Não é só pedir a Deus, Senhor, abra uma porta de emprego, Senhor, me dê oportunidade. Isso é muito bom, Deus vai te ouvir. Mas se você não tiver qualificação, vai ser difícil você encontrar o emprego que Deus quer te dar. Então você precisa fazer a sua parte para que Deus também possa fazer a dele. A prioridade sobre os estudos, sobre o trabalho é algo importante. Não perca a oportunidade olhando para trás, ou olhando então a opinião de pessoas que gastam tempo com conversa fiada, com coisas inúteis, e você não avança, você não progride. Às vezes perder tempo com conversa fiada, irmãos, o tempo é precioso. Eu quero dizer uma coisa, você hoje está mais perto da morte do que ontem. Ficou arrepiado aí? Dá medo, não dá? É verdade. Você está mais perto da morte hoje do que ontem. O teu biológico está rodando, as suas células estão se desgastando. Você está envelhecendo. Hoje, amanhã você vai estar mais perto mais um pouquinho, e depois mais um pouquinho, e depois mais um pouquinho. E a pergunta é, o que você vai fazer com o tempo da sua existência aqui? Vai jogar fora?
Vai perder com coisas que são inúteis? Busque fazer um curso, avance na sua profissão, busque sempre fazer algo novo. Tanta coisa boa para aprender, as irmãs aqui cozinham, né? Abre o celular lá, tem lá fazendo bacalhau, lagosta. Faz uma comidinha diferente para o seu esposo. Até um caldozinho corre bem. E o irmão olhou para a irmã ali. Eu não quero criar problema para casal não, tá bom, gente? O irmão olhou assim, eu falei, calma, vamos devagar. Mas é a verdade, você também, meu irmão. Né? Você precisa se aperfeiçoar, estuda aí. Tenta aí uma profissão e avança aí nos seus estudos. Você precisa de qualificação. Não adianta só querer um emprego, você tem que estudar para chegar nele. Não adianta querer dirigir, você tem que tirar carteira, tem que fazer prova, tem que fazer teste. Então priorize o seu trabalho. Quarto e último, priorize a Deus, priorize a sua família, priorize os seus estudos e trabalho. E agora a última, priorize suas amizades. Existem pessoas que entram na nossa vida para nos abençoar, sim ou não? Mas tem gente que entra na nossa vida para nos jogar para baixo, sim ou não? Priorize suas amizades. Eu não tenho dúvida que aqui alguém já teve alguma decepção com amizades, com relacionamentos, com certeza. Provavelmente teve um amigo, teve alguém que confiou e traiu, ou confiou alguém alguma coisa e alguém não pagou, não fez um acordo e não cumpriu, e você se decepcionou. E há também situações em que as amizades acabam nos levando para situações difíceis, levando para desviar do caminho do Senhor, levando para viver uma vida fora da ética, da moral, do bom comportamento, da educação que pai e mãe deu. E muitas vezes essas amizades, ela vem para nos destruir. É como veneno no sangue, vai nos matando, vai nos secando, conversações erradas. E a Bíblia vai falar muito bem sobre isso, Salmo capítulo 1. Bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Amizades que nos destroem, que contaminam, que tiram os princípios de Deus, que nos fazem sentir a alma pesada. É necessário que você faça uma avaliação e você faça exatamente uma mudança nisso tudo. Você precisa refletir sobre suas amizades. Há muitas vezes há conversas que acontecem, irmãos, que nos destroem. Você acha que o pastor não passa por isso? Passa. Às vezes até com alguns crentes, que você está num momento da sua vida e daqui a pouco alguém chega perto de você e começa a trazer notícia ruim. Um dia desse, alguém compartilhou comigo, né, mandou direto para mim no particular, o vídeo de um pastor que havia caído. E aí eu fiquei olhando aquilo, pô, mas isso aqui edifica quem? Isso aqui vai me trazer alegria como? Por que compartilhar o mal com o mal? Compartilhar o mal com o outro? É gente morrendo, é gente sendo degolada, é gente com tiro. Compartilham isso como se fosse sadismo, alegria. Mas um dia desse também fiquei estagnado, fiquei horrorizado. Mandaram a foto de uma menina raspando a cabeça dela e ela tomando uma surra dentro da favela. Filmaram aquilo, mandando aquilo pelo zap, compartilhando. Pá, 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 pá. O que é isso? Nós precisamos ter do nosso lado pessoas que querem o nosso bem, querem ver você avançar, querem ver você crescer, que tragam palavras boas. Gente que não vai esfriar a sua fé, vai trazer palavra de bênção. Irmão, está difícil, mas Deus é contigo. Olha, líderes caem, líderes erram, mas Deus vai nos levantar. Essas coisas, pessoas que trazem informações abençoadoras, você precisa priorizar em sua vida. E eu ouvi um colega falando que pombo voa com pombo, mas águia voa sozinho. Pombo tem voo curto, anda em bando, mas águia voa em altas alturas, em montanhas. Você precisa priorizar o que você quer para a sua vida. Você precisa entender quem são verdadeiramente seus amigos, quem são aqueles que estão ali contigo na alegria e na tristeza, quem são aqueles que estão com você e confiam em você, que vão estar estendendo a mão para você quando você cair. Porque muitas vezes a amizade, né, o cara entra lá no Facebook, tem 5.000 amigos, ele nem conhece quem são os caras que estão lá e acha que aquilo ali é onda. E tem gente atrás de curtida de Facebook, achando que aquilo ali é alguma coisa. Tem gente até que passa mal, né? Quando a descurtida, né? Começam a sair, entram em depressão, passam mal, são internados, tudo por causa dessa bobagem. E é o que a gente tem visto no dia de hoje. Uma
relacionamento de amizade superficial. Porque amigo está contigo na tristeza, está contigo na alegria, está contigo quando você está com dinheiro, está contigo também sem você sem estar com dinheiro. Está com um carro novo, está cheio de gente, está duro andando de ônibus, ninguém quer andar contigo. Então temos que priorizar nossa amizade. Gente dentro da igreja também. Quais são os seus grupos de relacionamento? Quais são as pessoas que falam bem da igreja e aqueles que falam mal da igreja? Você tem que andar com gente que fala bem da igreja. Sabe por quê? Porque isso vai matar você. A igreja não é perfeita, nunca foi. Nenhuma é perfeita. Nenhuma. Você pode mudar, você vai encontrar sempre problema. Sabe por quê? Porque isso é gente, é ser humano. E graças a Deus isso, porque o Espírito Santo é que coordena tudo. Amém, irmãos? Não é o homem, não. Então você vai para uma igreja, se decepciona, vai para outra, se decepciona, vai para outra, se decepciona. Você vai ficar assim a vida toda. Mas até dentro da igreja você tem que saber até o seu relacionamento, porque o joio e o trigo crescem junto. Se tem gente aí falando mal do teu departamento, falando mal de você, criticando a igreja, meu irmão, se afasta disso. Com certeza Deus não está nessa conversa. Você pode ter certeza disso. Procure gente para te colocar para cima, gente para te abençoar. Gente que vai orar por você, gente que vai, ô irmão, tá bom, Deus te abençoe, vamos em frente. E é assim que você deve priorizar a sua vida, porque você fica cheio de Deus. Chega na igreja, vê o culto abençoado, pessoas se convertendo, pessoas sendo batizadas, recebe uma palavra abençoada, vai para casa cheio de gás, para começar uma semana de luta. Mas aí vem para a igreja, encontra o irmão na rampa, pé. Aí mal chegou na portaria, pé. Entra na igreja, ficou sabendo do irmão que caiu? Ih! E aí eu pergunto, como Deus vai estar no meio disso? Nós somos templo do Espírito Santo, irmãos, não é só corpo físico não, é alma. A gente tem que buscar aquilo que nos dá alegria, nos dá paz, que você vai para casa tranquilo, que você vai para casa descansado. Algumas pessoas recebem essas cargas, tem outras que procuram. Elas querem saber o que está acontecendo, o que está de ruim. Tem prazer no mal. E essas coisas Deus não se agrada. E a Bíblia vai dizer, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Você tem que buscar o Espírito Santo na sua vida. Você tem que buscar os dons espirituais para a sua vida. Você tem que orar pela sua casa, a sua casa ser bênção. As pessoas entrarem na sua casa, sentir diferente. Nossa, essa casa aqui, ela tem algo diferente. E as pessoas saberem que é Deus que está na sua vida. É Deus que está na sua família. Não é beleza de casa não é fachada de casa não é pintura não. Isso é matéria. O espiritual está até no barraquinho de madeira. Mas quando Deus está lá, faz toda a diferença. As pessoas entram e sentem o poder de Deus. Então eu quero terminar esse conselho nessa noite, esse primeiro conselho sobre prioridades. Faça da sua vida prioridades. Primeiro, Deus. Segundo, família. Terceiro, você precisa priorizar os seus estudos e os seus trabalhos, porque assim você vai prosperar. Coloque isso em uma parte da sua agenda e se dedique. E por último, priorize as suas amizades. Bem-aventurado ou feliz é o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Que essas prioridades, os ensinamentos de Jesus, você possa colocar em prática, meu irmão, essa semana, ainda hoje, para que a sua vida seja bem-sucedida para a glória de Deus.